Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, o nosso encontro de hoje é para tratar da terceira parte do nosso processo de revisão para entrar no período composto, né, na subordinação e na coordenação. Né? O currículo pede para revisar com vocês termo essencial, já vimos, sujeito predicado, termos integrantes, os objetos, né, o complemento nominal, o predicativo e os termos acessórios que nós vamos ver hoje. Né, adjunta de nominal, adjunta adverbial, aposto e o vocativo, que é explicado junto com esses termos, que não é um termo acessório, mas que didaticamente é explicado junto a ele, tá bom? Coloquei aqui, né, iconicamente a figura do falcão, não é de graça, para que vocês já comecem a associar a ideia de termo acessório como aqueles termos que entram para adornar, para enfeitar, para alargar a informação dada na oração, né? E que se eles forem retirados posteriormente, a pessoa, né, no caso aqui, se o falcão deixar de usar todo esse aparato dele aqui, ele não deixa de ser a pessoa quem ele é, né? Ele só sai da personagem, digamos assim, né? A mesma coisa acontece com as nossas orações. A informação básica dessas informações, ela não é perdida quando a gente tira os termos acessórios. Por quê? Porque eles são adornos, eles são enfeites ampliadores da informação dada. Tudo bem? Então, a gente já começa pensando por esse lado. Como eu disse para vocês, a gente tem aí adjunta de nominal, adjunta adverbial, né? A gente tem aposto e a gente tem vocativo. Nós vamos começar pelo adjunto adnominal. O que é o adjunto adnominal? Observem comigo, ad, junto e ad. Ad significa junto também, tá? É um prefixo que significa junto. Então, é uma expressão, uma palavra que está junto mesmo de quem? Do nome, tá? É um termo da oração, gente, que fica em volta do nome, e aqui o nome especificamente é um substantivo. Para quê? Para determiná-lo, para indeterminá-lo ou para caracterizá-lo, tá bom? Notem que aqui eu tenho uma oração, ó, que eu trouxe de exemplo para vocês. Ó. Os dois primeiros colocados disputarão a medalha de ouro. Colocados e medalha são nossos substantivos, certo? Em volta dessas duas palavras, a gente tem termos que são ampliadores da informação que ela passa. Nota, colocados, os, dois e primeiros. Essas palavras todas remetem a colocados, todas se relacionam a colocados. Então, elas são adjuntos adnominais da palavra colocados, que é um substantivo, é um nome, tá? Mesma coisa acontece aqui com medalha, ó. A medalha de ouro. A se relaciona a medalha e de ouro se relaciona a medalha. Também são dois adjuntos adnominais a orbitar, ou seja, ao ficar ao redor desse substantivo. Tá bom? Vocês vão ver, ao longo desse nosso processo de ensino, que não se pode confundir adjunto adnominal com complemento nominal, tá? Por quê? Porque o complemento nominal, ele completa nome, que poderia ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, né? Para que essa palavra consiga fazer sentido completo, porque sozinha ela não consegue. Olha o exemplo que a gente tem aqui, ó. Era favorável ao divórcio. Favorável é adjetivo, né? Quem é favorável a alguma coisa. Então, favorável a quê? Ou a quem? Ao divórcio. Complemento nominal de favorável. Ajudou favorável a fazer sentido completo, tá? Por isso aqui a gente tem um complemento nominal. Depois, favoravelmente ao réu. Favoravelmente, ó, quando você coloca o sufixo mente aqui, ó, no final da palavra, você torna a palavra, por meio de derivação, um advérbio. Então, favoravelmente, certamente, provavelmente, tudo é advérbio, tá? Terminou com o sufixo mente e expressa alguma circunstância, é advérbio, tá? Então, o advérbio aqui também não faz sentido sozinho, né? Depois, favoravelmente, a quem? Ao réu. Então, ao réu é complemento nominal de favoravelmente. Note que o complemento nominal ele é necessário. Sem ele, a palavra não faz sentido sozinha, falta um pedaço da informação. E o adjunto adnominal é diferente. Se você tirar ele da oração, ainda que ele esteja acompanhando um substantivo, que o complemento nominal também pode fazer isso com substantivos, né? A gente viu isso com a palavra confiança, por exemplo, nos nossos exercícios da aula anterior, né? Vocês podem perceber que
O complemento nominal também completa substantivos que não fazem sentido sozinhos. O adjunto adnominal não faz esse serviço, ele serve de acessório, ele é uma informação extra, que se eu tirar dali, a informação básica que está sendo passada não tem perdas. Tá? Ela só não vai ser tão detalhada, mas ela continua basicamente construída ali na oração. Tá? Então, fica sempre atenta a essa questão. Tá? O adjunto adnominal, ele vai servir para que você possa dar uma informação extra. A resposta do aluno foi satisfatória, né? A resposta foi satisfatória, ó. Esse do aluno é uma informação extra dada, né? Tá bom? É diferente do complemento nominal, que é necessário, né? Se você tem aqui a mesma construção, só que feita com complemento nominal, você vai perceber, ó, a resposta ao aluno foi necessária. A resposta dada a quem? Ao aluno. Então, isso aqui é um complemento nominal, porque quem dá uma resposta para alguém. E ele funciona como um termo aqui que completa um nome, um substantivo, né? Para que a gente consiga construir aí um efeito completo de informação dentro dessa oração, tá? Uma diquinha, todo adjunto adnominal, gente, tem sentido ativo, né? É ele que está fazendo aquela situação. E todo complemento nominal tem sentido passivo, é ele quem recebe aquela ação, tá? Que está sendo delineada ali, dentro da frase. Né? Então, vocês têm aqui ó, as reclamações do técnico aos jogadores tinham fundamento. As reclamações, ó, de quem? Quem reclamou? Sentido ativo, né? Do técnico. Ó, então, isso aqui é um adjunto adnominal. Reclamou para quem? Ó, para completar o sentido aqui, né? Reclamou aos jogadores. Os jogadores receberam a reclamação, é um sentido passivo, então, um complemento nominal. Tá? Complemento nominal tem sentido passivo e adjunto adnominal tem sentido ativo, tá bom? Ok? Quem é que pode ser adjunto adnominal, meus amores? Artigo, numeral, adjetivo, locução adjetiva e pronome. Essas 5 categorias podem ser adjunto adnominal. Elas ficam em volta do substantivo ampliando a informação dada, tá? Como assim os artigos? Uma, uns e umas, o, a, os e as. São os artigos, tá? Eles ficam ao redor de um substantivo ampliando sua informação, definindo ou indefinindo esse substantivo, né? Porque eu tenho os artigos definidos, ó, e os artigos indefinidos. Esse é o serviço do artigo, né? Acompanhar o substantivo definindo ou indefinindo. Então, o menino chegou, ó, o é adjunto adnominal. E o numeral? 2 meninos chegaram, ó, 2, numeral, tá acompanhando o substantivo meninos, também é adjunto adnominal, tá? Se eu tirar daqui, eu só perco a informação de que são 2, mas continuo sabendo que são mais de um, ó, porque menino está no plural. Percebeu como é um termo acessório? É uma informação extra, tá? O pronome, aqueles meninos chegaram. Note, aqueles está do lado de meninos aqui, né? Está servindo de termo acessório, especificando aí, demonstrando quem são os meninos, tá bom? O adjetivo, meninos tristes chegaram. Notem aqui, ó. Tristes é uma característica que remete a meninos, está ao redor desses meninos para mostrar que eles têm essa característica embutida na postura deles. Eles são tristes. Então, aqui também temos um adjunto adnominal, tá? Meninos do interior chegaram. Do interior também é uma informação extra, é uma locução adjetiva, ou seja, uma expressão com valor de adjetivo. Então, aqui também temos um adjunto adnominal, tá bom? Seguindo adiante, vocês vão ver que a gente tem o adjunto adverbial. Ó, ele está junto, junto mesmo do verbo. Ele pode aparecer do lado de outras categorias gramaticais, mas geralmente ele aparece mais perto do verbo, tá? Então, ele sempre aparece perto do verbo, às vezes com, às vezes sem preposição. E ele indica o quê? Circunstância, tá? Circunstância de tempo, circunstância de modo, circunstância de lugar e por aí vai, tá bom? Então, eu quero que vocês observem aqui, ó. O inverno chegou cedo, ó, uma circunstância de tempo. Isso aqui é um adjunto adverbial de tempo. Os viajantes chegaram a São Paulo. Ó, isso aqui é uma circunstância de lugar. Então, aqui a gente tem um adjunto adverbial de lugar, tá? Notem que os dois estão ligados ao verbo chegar, né?
Aqui embaixo, os estudantes leram um livro na biblioteca. Leram um livro onde? Na biblioteca, o adjunto adverbial de lugar, tá? O adjunto adverbial também, gente, pode aparecer, igual eu falei para vocês, ligado ao verbo, mas também ligado a adjetivos ou mesmo a outros advérbios, tá? Como aqui embaixo no exemplo que eu tô dando para vocês, ó. Flávia é muito estudiosa. Estudiosa é adjetivo, não é? E muito está ligado a essa palavra, para intensificar essa palavra. Então, ele está dando uma circunstância de intensidade aqui. Então, é um adjunto adverbial de intensidade, tá? Aqui a mesma coisa, ó. Aristides fala muito bem. Bem é um advérbio. Ele aqui está sendo intensificado pela palavra muito. A palavra muito é um adjunto adverbial de intensidade, certo? Ok? Eu trouxe para vocês aqui algumas características, né, algumas classificações dos adjuntos adverbiais, só para vocês darem uma recordada. Por quê? Porque isso aqui é visto lá em advérbio, né? Ó, um adjunto adverbial de lugar, moro onde? Em São Paulo. De finalidade, estudou para quê? Para a prova. De tempo, cheguei, ó, cedo, cheguei tarde, né? De condição, nada se consegue sem muito trabalho. De modo, fulana fala bem, fulana fala mal, né? Fulana fala lentamente, rapidamente, né? Pausadamente. De concessão, nada conseguiu, apesar de tanto esforço. Apesar de tanto esforço, é uma concessão, ou seja, foi permitido, né, que ela nada conseguisse, mesmo que ela tivesse esforçado muito. De instrumento, ó, cortou-se com a faca. Ó, o instrumento, né? De companhia, saiu com quem? Com os amigos. De intensidade, falavam muito, né? De negação, ele nunca viaja nas férias. De meio, ele veio de ônibus. De afirmação, o juiz certamente condenará o réu. De assunto, falavam sobre política, ó, assunto. De dúvida, talvez ele se candidate ao cargo de governador, ó, talvez, de dúvida. De causa, morreu de tuberculose. Qual a causa da morte? De tuberculose, tá? O adjunto adverbial, ele tanto pode ser representado por um advérbio ou por uma locução, uma expressão adverbial, que é exatamente o que a gente viu aqui antes, ó. Uma palavrinha é um advérbio, uma expressãozinha dessa é uma locução adverbial, tá? Tem mais de uma palavrinha, vira locução adverbial. Tem uma palavrinha só, é um advérbio. Tudo bem? O aposto. Como é que se organiza o aposto, que é o outro termo acessório que a gente vai estudar, né? Já vimos dois, agora vamos para o terceiro. O aposto, gente, ele é colocado dentro da oração para explicar alguma coisa, para especificar, para enumerar, para resumir, né? E o aposto, ele vai ajudar a alargar a compreensão de quem é alguém, de como funciona determinada coisa e assim por diante, tá? Então, olhem um exemplo aqui, ó. Lúcia, aluna do 9º ano, vamos dar mais um espacinho aqui, foi bem na prova. Então, ó, aluna do 9º ano é um aposto, é para explicar quem é Lúcia. Então, o aposto, ele entra nas orações como uma informação extra. Geralmente, ele está isolado, né, entre uma pontuação e outra, e ele serve para dar uma informação que a gente não tinha antes, ou para resumir, ou para especificar uma determinada informação, ou para trazer uma enumeração de coisas e assim por diante, tá? Vamos caminhar para a gente ver como funciona. Ó, na despensa havia os seguintes produtos, 2 pontos, açúcar, café, sal, macarrão e óleo. Então, aqui o aposto entra para enumerar itens. Isso aqui a gente chama de aposto enumerativo, tá? Temos também o aposto que a gente chama de resumitivo, ó. Eletrodomésticos, joias, dinheiro, documentos, tudo foi roubado. Perceba que essa palavra condensa as outras anteriores. Então, aqui a gente tem um aposto que ele é chamado de resumitivo, tá? O aposto, gente, ele tem uma função substantiva, né, dentro da oração. Ele vai sempre esclarecer alguma coisa que foi dita, né, anteriormente. Então, todas as vezes que vocês encontrarem orações como essa aqui, ó, o Brasil, maior país da América do Sul, apresenta inúmeros contrastes, ó.
Quem é o maior país da América do Sul? O Brasil. Então, ele entrou aqui para explicar alguma coisa dita anteriormente, tá? Algumas pessoas, idosos e gestantes, ó, tá vendo? Quem são essas pessoas? Idosos e gestantes. Ele entrou aqui para explicar algo que foi dito anteriormente, tá? E assim por diante. Então, sempre observem que o aposto, ele serve para explicar, para esclarecer, para resumir, para enumerar alguma coisa dentro da oração, tá? Se eu tirar, perde um pouquinho de informação. Na verdade, perdem-se os detalhes da informação, mas o básico dela permanece. Por isso que a gente chama o aposto de termo acessório, tá bom? O vocativo, né? O que é o vocativo? O vocativo é um termo da oração, né? Que vocês vão perceber que serve para chamar, para interpelar um interlocutor, que pode ser real, pode ser imaginário, tá? Não importa. Então, ele é um chamamento, né? É um termo que ele é independente da oração. Ele não é um termo acessório, ele só é explicado junto com os termos acessórios por uma questão didática, tá bom? Ele não faz parte nem do sujeito e nem do predicado da oração. Tá? Por quê? Porque ele só serve para isso, para invocar a atenção de quem se quer falar alguma coisa, tá bom? Para quem se quer dizer alguma coisa, certo? Na escrita, ele é sempre isolado por pontuação, geralmente por vírgula, por ponto de exclamação, né? Para você poder dar uma pausa. Você chama a pessoa, dá uma pequena pausa, aí você diz o que você quer. É bem aquele tempo da pessoa virar para te atender, sabe? Então, observem. Xará! Um rio pode ser riso líquido das crianças ou as lágrimas secas dos velhos, né? Observem, chamou alguém que tinha o mesmo nome que ele, né? Um xará, né? Xará é o que a gente fala quando a pessoa tem o mesmo nome que a gente, né? Muito bom dia, senhora, que nesta janela está. Observe, ó, chamou a senhora para falar com ela, para dar bom dia. Gosto muito de você, Leãozinho. Já ouviram essa música do Caetano? Né? Ele chama o leãozinho para dizer que ele adora ver o leãozinho caminhando sob o sol, né? Que esse leãozinho é um raio da manhã que ilumina a vida dele, né? Bem bonita essa canção. Leãozinho está sendo interpelado. É um apelido dado a alguém que você tem afeição, né? Então, aqui nós temos outro vocativo. Então, o vocativo é o que, gente? Um chamamento. Você chama, pontua, dando uma pausa e diz o que você quer para a pessoa. Nas preces, por exemplo, a gente usa muito vocativo, né? Deus, olha a pausa, vírgula. Por favor, me ajude em X, Y, Z, W, eu estou passando por tal coisa. Percebe? Você invocou Deus, você usou um vocativo para chamar Deus, para falar com ele, certo? Ok? A morfossintaxe do vocativo, amores, né? Como o vocativo sempre se refere a um ser, né? Ele é representado sempre por um substantivo, às vezes por um pronome. Então, observem aqui, ó. Gabriela, feche todas as janelas que está começando a chover. Gabriela é um substantivo, um nome próprio, né? Um substantivo próprio. Então, aqui você vê que a categoria gramatical que serve de vocativo dentro da oração é um substantivo, ó. Tá vendo? Né? Como é agradável e espantosa sua história, maninha. Maninha, ó. É um substantivo que não é próprio, é comum, né? É o diminutivo aí de irmã, né? Então, perceba. Vocês têm aqui também um outro vocativo. E aqui embaixo, ó. Você, não fica aí parado. Volte imediatamente para o seu lugar. Ó, você é um pronome. Interpelou a pessoa por um pronome, né? Então, aqui você pode notar que o vocativo ele pode ser organizado a partir de um pronome, a partir de um nome próprio, a partir de um nome comum, não importa, tá? Ele cabe nessas três categorias gramaticais, certo? E dentro da estrutura sintática, ele é o que a gente chama de chamamento, né? Agradeço aí a atenção de vocês na nossa aula de hoje, tá? Essa explicação ela é básica, eu tentei ser o mais didática possível para poder atingir vocês e explicar esse conteúdo que, na realidade, é um processo revisional, vocês já viram isso ano passado, é matéria de ano anterior,
mas que o currículo pede para ser revisado, para que vocês criem uma certa condição para lidar com o período composto, primeiro por coordenação, depois por subordinação, né? Então, eu encerro essa aula de hoje, né? Pedindo para vocês encarecidamente que vocês participem das aulas que são ao vivo, que vocês assistam às aulas que são feitas para vocês, que são gravadas. Notem que a gente prepara o material, a gente pensa na melhor didática para explicar o conteúdo para vocês, a gente coloca à disposição no Classroom, a gente faz a lista de exercícios, coloca à disposição para vocês praticarem, corrige. Estamos todos tentando levar esse processo educativo remoto da melhor forma possível, mas não existe milagre, é preciso que o aluno faça a própria parte. É preciso que vocês acessem o conteúdo, porque ainda não tem uma maneira da gente dar aula por bola de cristal. Quisera o professor só imaginar que ele atinge todas as cabecinhas dos alunos e isso acontecerem, né? Por mais que a gente prepare, que a gente organize, que a gente disponibilize, é preciso que vocês acessem, que vocês utilizem, que vocês tomem posse desse conhecimento, que vocês assistam a nossa aula, tá bom? Eu percebo, principalmente pelas aulas gravadas, que muitos de vocês, às vezes até reclamam que não entenderam, mas não viram a aula. Porque às vezes eu tenho, assim, alunos que chegam e falam, eu não entendi o conteúdo. O que é que você não entendeu do conteúdo que a Pro explicou? Tudo. Quem não entendeu tudo, não acessou nada. Quer mais prova que isso? Então, eu peço assim que aquele que não tem assistido às aulas, eu sei que tem muitos alunos que são impecáveis e agradeço a vocês e peço que continuem assim, mas temos alunos que não têm assistido às aulas. Essas aulas gravadas, por exemplo, para não carregar muito, às vezes vocês acessam pelo celular, né, gastar muito os dados de vocês por ser um arquivo mais pesado, o que eu faço? Eu tenho cuidado de lançar no YouTube e do YouTube eu coloco o link aqui no Classroom. Eu consigo, pelo meu canal, controlar quantos acessos foram feitos naquele dia e naquele horário. Se eu tenho na minha chamada 20 respostas de presença, mas eu tenho só 10 visualizações da minha aula gravada, isso quer dizer que pelo menos 10 alunos que responderam a chamada da minha turma não abriram a minha aula para assistir. E é aí que você pega aquele aluno que fala que não entendeu nada, porque geralmente ele não entendeu nada porque ele não acessou nada. Então não há milagre que se faça com aquele que não deseja participar do ato de ensino-aprendizagem, porque o ato de ensino-aprendizagem é uma parceria. Estou conversando com vocês isso hoje, na aulinha gravada, para ficar a critério da consciência de cada um, e espero eu que os pais acompanhem e que muitos pais ouçam isso que eu estou dizendo também, porque é importante que vocês, por favor, acompanhem se seus filhos estão realmente assistindo às aulas, porque preparando material, conteúdo, gravando, editando, colocando tudo da melhor forma possível, mais didática possível para cada criança está sendo feito. Agora, é necessário que vocês criem o hábito de tomar posse, acessar esse conhecimento que é feito por vocês e para vocês. Porque, em primeiro lugar, quando vocês abrem uma aula gravada para assistir ou entram numa live, numa aulinha ao vivo, que a professora está fazendo para corrigir exercício ou para explicar um conteúdo, vocês não estão fazendo isso por nós. O primeiro a ser atendido toda vez que você vai aprender um conhecimento é você. Porque uma vez que você aprender, ninguém vai te tirar nunca mais. E o conhecimento é uma coisa abençoadíssima. Ele não ocupa espaço. E é sempre bem-vindo mais alguma coisa. Tá bom? Se cuidem, organizem-se, né? Na aula que vem eu vou colocar exercícios para vocês fazerem, eu vou deixar essa aula de hoje para vocês assistirem essa aula. Assistam mais de uma vez, produzam anotações, façam um mapinha mental do conhecimento explicado. Por quê? Porque isso são táticas que beneficiam o aluno a assimilar o conteúdo, né? Não fica só na base do escuta e não produz um registro. Esses registros ajudam na assimilação do conteúdo. Então, por favor, organizem-se para abrir o caderninho de vocês enquanto a gente explica o conteúdo e produzir anotações, como a gente pede dentro da sala de aula.
Eu não estou aí com você para conferir se você vai fazer suas anotações no caderno ou não. Mas quando você constrói anotações, não é para mim que você está construindo. É para você e por você. Não tire de você a oportunidade de aprender melhor. Não se exclua do processo de ensino-aprendizagem, porque tudo é feito com a maior preocupação para que você possa acessar uma aula de qualidade. Tá? Então, não se sabote. Nos ajude a ajudar vocês. É isso que a gente quer, que vocês aprendam da melhor forma possível. Tá bom? Fica a dica, o recadinho. Se cuidem, se protejam, usem máscara, tá? Evitem sair, não participem de aglomerações, né? A coisa ainda está estranha, né? Vamos orar a Deus para que em breve todos estejamos vacinados e a gente consiga retornar, nem que for a cada 15 dias na escola. Por quê? Porque aí as coisas vão se abrandando e a gente vai conseguindo colocar tudo dentro daquilo que normalmente acontecia. Por hora, a gente ainda precisa desse processo. Então, aproveite a oportunidade que essa aula é gravada e que você pode assistir quantas vezes você precisar, porque eu faço com todo carinho para vocês e por vocês, porque eu acredito na educação. Em qualquer viés e em qualquer suporte que ela se estabeleça, se quem ensina e quem aprende quer e tem o mesmo objetivo e o mesmo foco, ela acontece. Tá bom? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus.